Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Davi, professor Davi. Vou trabalhar com vocês matemática e nesta aula a gente vai trabalhar o PET 1, a semana 1 para o terceiro ano do seu ensino médio. E o conteúdo é análise combinatória e probabilidade dessa primeira semana. Tem mais algumas coisinhas, a gente vai dando os toques. Cabe aqui algumas observações. Primeira coisa, vocês todos estão na plataforma. Tem que acessar a plataforma esse ano, pois o PET, as atividades do PET representam 60%. Eu vou dar outras 40% lá na plataforma que eu vou postar. Tudo vai ser corrigido e a nota vai voltar para você tranquilamente. Uma outra coisa é que as provas, existem as diagnósticas, que é do governo, do estado, e vão voltar também as provas bimestrais, aquelas provas normais que tinha antes da pandemia. Elas vão ter uma data, vão ser marcadas com antecedência, e chegando a data você vai ter um tempo de começar e um tempo para terminar a prova. Vai começar em tal horário, termina em tal horário. Depois a prova se fecha. Uma outra coisa, para nós entrarmos no nosso conteúdo, você tendo dúvida, lá na plataforma tem um tal de mural. Nesse mural, você vai poder falar, olha, eu tive dúvida na página tal, no exercício tal. Eu tive dúvida na explicação tal, no vídeo tal, falando sobre o que você deixar de dúvida, eu vou tentar tirar fazendo outro vídeo, tal, ou outra coisa, outro meio. Então, por favor, vamos acessar a plataforma. Acho que frequência também vai ser dada por lá. Tem algumas coisas assim, mas isso vai ser repassado para vocês tudo. Eu só estou falando a parte verdadeira, a questão das provas e a questão das atividades, a questão de você acessar a plataforma. As outras coisas que vão ser computadas, a escola vai te falar. Tá? Eu não sei muito, mas a escola sabe e ela vai te indicar. Você sabe que lá é a Aline, Nícia, Clésia, Dani, vai explicar você. Então, deixando de lado isso, vamos ao nosso conteúdo. Então, vamos lá. Esse aqui é parte do PET 1, né? Eu retirei de lá. E recapitulando, é uma revisãozinha de análise combinatória. Eu vou adicionar algumas coisas, mas bem rapidinho. Vamos lá. Tá, que você consegue dizer rapidamente qual a diferença entre possibilidade e probabilidade? Possibilidade e probabilidade. Para tentar esclarecer, vamos dar um exemplo. Numa festa infantil existem duas mesas. Uma mesa está com pirulitos e a outra está com balas. Os tipos são mostrados a seguir. Então, o pirulito tem 3 tipos, né? E bala tem 4 tipos. Vamos supor que cada criança da festa pegue um de cada item. Ele pode escolher entre os pirulitos e entre as balas. Escolher um de cada, né? Escolhe um pirulito e escolhe uma bala. Como existem 3 tipos de pirulitos, aqui é o seguinte, na verdade a criança vai ter duas escolhas. Olha só, aqui esse problema para a criança tem 2 fases. Escolher o pirulito, então a primeira fase é escolher o pirulito. Então a primeira fase é escolher o pirulito. Ele vai escolher entre 3, tem 3 opções na primeira fase. Primeira parte. A segunda ele vai ter que escolher. A primeira não exclui a segunda. Ele vai ter que escolher entre as balas. 2 fases. Escolha do pirulito e escolha da bala. Toda vez que a escolha do pirulito, depois ele vai escolher a bala, na verdade a escolha do pirulito não eliminou a escolha da bala. Isso é um princípio multiplicativo, você vai multiplicar as opções de cada fase.
Então você tem 3 vezes 4. O problema é que aqui na apostila está errado, eles mesmos, foi erro só de digitação. O resultado está certo, 3 vezes 4 dá 12, mas aqui é 3 vezes 4. Tem 3 opções de pirulito, 4 opções de bala. Então, ele está dizendo aí que chama princípio fundamental de contagem e que quando falar em união, quando a palavra estiver ligada, ou ele vai escolher uma coisa ou ele vai escolher outra, quer dizer, o ou significa, por exemplo, uma pessoa que mora numa certa cidade que tem 3 linhas de ônibus para chegar até o centro e 2 companhias de táxi. De quantas formas ele pode ir até o centro? Você fala assim, eu escolhi de táxi, eliminou escolher de ônibus. Se você vai de táxi, você não vai de ônibus. Então esse ou vai de táxi ou vai de ônibus, esse ou significa somar. Nesse caso seria 2 mais 3, 5. E quando é e, eu tenho que escolher os pirulitos e tenho que escolher a bala. Uma escolha não elimina a outra, isso vai ser multiplicativo. Vamos então um pouquinho à frente. Eu vou falar aqui desse princípio multiplicativo, né? Eu já falei, né? Se uma tarefa, se uma coisa que vai ser feita, vai ser realizada em 2 etapas, para a primeira etapa, igual no caso do pirulito, aqui no caso estou colocando, a primeira etapa pode ser realizada de 2 maneiras, e a segunda etapa de 3 maneiras, então a tarefa vai ser realizada de 6 maneiras, 2 vezes 3. Tá bom? Isso chama princípio multiplicativo. Tem que olhar a questão de uma escolha eliminar as outras. Por exemplo, você vai entrar num edifício, tem 2 portas, e depois vai ter que chegar ao 17º andar. Então você vai escolher as 2 portas, você tem 2 opções. Chegando de lá dentro, você tem que fazer uma outra escolha, não eliminou. Escolher qual elevador. Tem 5 escolhas, então 2 portas. E escolher entre 5 elevadores vai dar 10 maneiras de você chegar no 17º. Então escolhas que não se excluem. Vamos lá mais um pouquinho. Dei esse exemplo reforçando a escolha das balas, né? Que tal? A bala, por exemplo, tinha 3 opções para os pirulitos e 4 para as balas. E você tinha que escolher o pirulito e escolher a bala. Vamos para frente. Se a tarefa pode ser realizada em várias etapas, R etapas, e a primeira pode ser realizada de N maneiras, no caso ali a primeira etapa era escolher, no caso de entrar no edifício, a primeira etapa é escolher a porta, são 2, depois a segunda etapa lá dentro é escolher o elevador, 5. Então, o número de maneiras de se entrar é o produto das opções de cada etapa. É isso que a gente está falando. Exemplo, se uma pessoa tem 2 blusas e 3 calças, de quantas maneiras ela pode entrar, ela pode sair sem repetir a mesma roupa? Você vai dizer que a tarefa aqui é escolher o par de roupa que vai sair. A tarefa tem 2 etapas, escolher a blusa, entre uma blusa 1 e a blusa 2, tem 2 blusas. Então, mas escolheu a blusa, ela tem que escolher a calça. Então ela vai escolher a calça entre 3, logo 2 vezes 3. Tem 6 maneiras de sair sem repetir a mesma roupa. Tem até aqui, pode verificar. Ó. Sai com a blusa 1 e camisa 1, sai com a blusa 2 e a camisa 2, camisa 1. Sai com blusa 1, camisa 2, blusa 2 e assim por diante, olha só. 6 opções. Convém lembrar aqui como se calcula fatorial, porque nós estamos falando vamos trabalhar também com arranjos, combinações, permutações, né? Então, ó, fatorial de um número, o produto dele até 1. Então, fatorial de 4, que a gente escreve o 4 com símbolo de exclamação, é multiplicado o 4 até chegar no 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 6 é multiplicado o 6 até chegar a 1. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É bom lembrar também que podemos truncar, parar aonde a gente quiser.
Por exemplo, se eu parasse 4 vezes 3 fatorial, com o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 não altera. Então aqui, olha, o 4 fatorial eu posso escrever 4 vezes 3 fatorial. Mas eu posso escrever 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Porque 2 fatorial é 2 vezes 1, vai dar a mesma coisa. Tá bom? Posso parar onde eu quero. Isso ajuda lá nas fórmulas que aparecem. Vamos aos nossos exercícios. Aqui está o primeiro exercício, está dizendo que Joana e Kelly foram a uma loja para comprar um notebook. Cada máquina admite essas opções aqui. Ela pode escolher entre o i3, i5 e i7, com memória de 8 a 16, com disco rígido de 256 ou de 512 ou 1 TB, e com a tela menor de 3.3 e uma outra maior, 15.6. A pergunta é de quantas maneiras, quantas configurações há para compra dessa máquina. Então, cabe aqui assim, você vai ter que escolher o processador. Mas escolher o processador, você não escolheu tudo. Então, e escolher memória. E escolher também isso. Uma escolha não elimina a outra, é produto. Então vai ser 3 escolhas para aqui, 2 escolhas de memória, 3 escolhas de disco rígido e 2 escolhas de telas. Vamos voltar ali. Eu vou fazer. Olha só, então aqui nós vamos ter 3 opções para o processador, vezes tenho que escolher o processador, mas eu tenho que escolher a memória. 2 opções de memória, memória RAM, e agora memória de HD, né? Tenho também 3 opções. 3 opções aqui, pode ser 1 TB, pode ser 512, pode ser 256. E tem 2 opções de tela. Multiplicando 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 3 vezes 3, 36, o resultado está aqui. Só. Aí você fala assim, isso aqui poderia ser feito de outra maneira. Pode, mas o princípio multiplicativo, se você souber usar um ou aditivo, resolve todos, mesmo quando a ordem não é importante. Mas a gente vai falar disso. Vamos lá. Então, o exercício 1. Agora vem uma outra pergunta. Considere a situação de questão anterior. Joana e escolheram a máquina, pagaram e levou para casa. Então, cada uma escolheu um computador. Qual a probabilidade do notebook da Joana ter mais memória, mas um disco rígido menor do que a da Kelly? Então, aqui, ela tem que ter mais memória, mas um disco rígido menor. Então, vamos lá. Lembrando que probabilidade é número de casos favoráveis sobre o número total de casos. E aí vamos ver o que a gente pode fazer. Olha lá. O número de casos favoráveis, ela vai comprar apenas um computador. Só tem um caso. E o número total de casos, olhando agora o que ela comprou e as coisas que podem. Ela pode escolher entre 3 processadores. O i3, i5 e i7. Mas a memória dela tem que ser maior. Lá só tem 2, a maior é 16. Então só tem uma opção, escolheu. Mas ela tem que escolher o disco. E ela tem que escolher de forma que seja menor do que da outra. Então ela tem 2 opções, ou 256 ou 512. E ela tem que escolher tela, 2 opções. A única coisa que ficou reduzida foi esses 2 aqui, o disco e a memória. Fazendo aqui 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Então ela vai ter aqui, número de casos, total de casos dela é 12. E o número de casos favoráveis é o único que ela comprou. 1 dividido por 12. Ao dividir 1 por 12, nós vamos voltar. Vamos dividir 1 por 12.
você vai encontrar assim, vou fazer mais ou menos aqui, 1 dividido por 12. Um dividido por 12 dá 0, põe vírgula, acrescenta 0 aqui, deu 10. 10 por 12 não dá, põe outro 0. Acrescenta 0 aqui de novo. 100 por 12, vamos tentar 8. 8 vezes 2, 16. Vão 1, 8 vezes 1, 8, 9. Deu 96. E subtraindo vai sobrar 4. Tá aqui. Aí a gente pode colocar assim, 40 agora. 40 por 12 vai dar 3. Eu vou deixar aqui. Então isso aqui vai dar 0,083. Não vou colocar mais não, porque a gente já sabe ali qual vai ser até a resposta. Ó, como aqui foi dado em porcentagem, você deve multiplicar por 100. Ao multiplicar por 100, lembrando que multiplicando por 100 a vírgula desloca duas casas, então que 1, 2, o resultado vai dar 8,3. 8,3%. Então a resposta é a letra B. Então tá feito. Vamos para o próximo. Lembrando que se você tiver dúvidas, deixe lá no mural, qual a página, qual o exercício, eu vou tentar retirá-lo, tá? Vamos lá. Numa pequena empresa existem 9 funcionários, Ana, a chefe, e mais 8. Essa Ana, a chefe, precisa formar comissão com no mínimo 4 e no máximo 6. Então eu vou parar aqui, ela quer formar. Ela pode formar uma comissão de 4, uma comissão de 5 ou uma comissão de 6. De 4 até 6, não pode ter mais. E aqui a gente já sabe de uma coisa. Por exemplo, se eu escolher Heitor e Lara, Duda e Helena, é a mesma coisa que eu escolher Duda, Heitor e Lara e Helena. Olha só. A ordem não muda o grupo. Essa comissão aqui, embora esteja fora da ordem, é a mesma de cá. Toda vez que isso ocorrer, pode usar o princípio multiplicativo? Pode. Eu vou escolher a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira e a quarta. No caso aqui estou escolhendo de quarta, mas eu tenho que escolher também para 5 e para 6. Veja só. Olha bem, eu tenho que escolher a primeira, e escolher a segunda, e escolher a terceira, e escolher a quarta. E além disso, as comissões podem ser de 4 ou de 5 ou de 6. Então, vamos lá. E se você escolher a de 4, você não vai escolher a de 5. Então, tem dois princípios aqui. Na hora de escolher a comissão, cada pessoa é princípio multiplicativo. Na hora de escolher o tamanho da comissão, ela é princípio aditivo. Vamos lá. Aqui, na verdade, a gente sabe que a ordem não é importante, é a combinação. Eu vou deixar isso aqui para você, mas se você não quiser usar a fórmula para isso, vamos no princípio multiplicativo. Olha só. Então, resolvendo o exercício número 3, agora, numa pequena empresa existem 9 funcionários, Ana, a chefe, e mais 8. E aí fala o nome dos 8. Aqui a gente vai notar que ela quer fazer comissões de 4, ou de 5, ou de 6. Né? De no mínimo 4, de no máximo 6. Então, comissões de 4, ou comissões de 5, ou comissões de 6. Se ela escolheu fazer de 4, não vai fazer de 5. Então, lá já é o ou. Mas na hora de escolher cada pessoa, ao escolher a primeira pessoa, ela tem que escolher a segunda, escolher a terceira, e escolher a quarta. Tá? Então, é princípio multiplicativo na hora de escolher as pessoas e princípio aditivo na hora de escolher o tipo de comissão ou quantos tem na comissão. Tá bom? O primeiro, por exemplo, na hora, se ela escolher fazer comissão de 4, ela vai ter, para escolher a primeira pessoa, 8 opções. Então, você já usou uma pessoa aqui, não pode repeti-la aqui, né? Claro. 7 aqui, 6, 5.
Como está organizando de 4 em 4, e a gente viu que a ordem não é importante, a gente divide o resultado da multiplicação por 4 fatorial, porque está organizando de 4 em 4. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 3 vezes 2 vezes 1 é esse 6 aqui, ó, 6. Posso cortar. E este 4 aqui com 8, também posso. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. E assim vai ser. 2 vezes 5, 10 vezes 7, 70. Então tem 70 opções para formar comissões de 4. Na hora de formar, se ela escolher formar as comissões de 5, vai ter, vou mudar a cor aqui só para ficar igual ali, vai ter 8 opções para aqui e assim, né? 7, 6, 5, 4. E eu vou ter que dividir por 5 fatorial. Por quê? Porque eu estou organizando de 5 em 5. E a ordem não é importante. Se a ordem fosse importante, eu não precisava fazer essa divisão. Lembrando que o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2 e vezes 1. Agora, nós vamos ver o seguinte. Esse aqui, ó, 6 vezes 4, 6 vezes 4, é esse aqui, ó, 24. É essa parte aqui. E o 5, a gente pode eliminar também. Ficou, então, 8 vezes 7, 56. Prontinho, feito. Se ela escolher fazer de 6, então vai ficar assim, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 e por último vezes 3. Como eu estou organizando de 6 em 6, né? Agora comissão de 6, eu tenho que dividir tudo isso aí, dividir por 6 fatorial. Lembrando que o 6 fatorial é multiplicar de 6 até o 1. Então vamos lá, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes, né? Já coloquei aqui, vou colocar assim mesmo. Aí. Então eu posso fazer o seguinte. Aqui, ó, 6 vezes 5, 30. Eu posso simplificar com 6 vezes 5 aqui. 4 vezes 3 é 12. Então eu posso simplificar aqui com o 4 vezes 3. Sobrou esse 2. Esse 2 eu posso simplificá-lo com 8. Vai dar 4. E a única coisa que sobrou para multiplicar em cima é o 4 vezes 7. Então deu 28. Somando, porque aqui é ou, né? Ou eu escolho comissões de 4, ou eu escolho comissões de 5 ou de 6. Somando, nós vamos ter aí, se você somar 0 mais 6, 6, 6 mais 8, 14, vão 1, 8 e 2, 10 e 5, 15, está aí a resposta. Vamos ao próximo. Fernanda deve escolher sem repetição 3 letras de um conjunto de 7 letras. Então, entre a palavra Marcelo ali e você olha que não tem letras repetidas na palavra Marcelo e 4 algarismos entre esses aqui. 3 algarismos entre esses 4 aqui. Então, vamos lá. Na hora de escolher as 3 letras entre as 7, então ela tem 7 opções para aqui, 6 opções para aqui e 5 opções para aqui. Você fala, vai dividir, está organizando de 3 em 3, vai dividir por 3? Não. Na senha, se você trocar uma letra de lugar, porque está falando é sem repetição, se trocar uma letra de lugar, vai alterar. Então não precisa. Depois que ela escolheu
as letras entre 7. Ela vai escolher 3 números entre 4. Então, na hora de escolher o primeiro número, ela tem 4 opções, 3, e na hora de escolher o último, número 2. Também não vai precisar dividir por 3 fatorial, porque a ordem aqui é importante. Se você trocar o número de lugar, vira outro número. O resultado vai ser 5.040. Então, está aí a resposta do exercício 4, desculpem, agora o 5 e último. Aqui está assim. Na biologia chama heredograma, a gente tentar mapear possibilidades genéticas, né? Que no caso só está considerando o sexo e está falando que suponha que um casal tem 3 filhos e que cada filho do casal tem 2 filhos. E a pergunta é, responda quantas possibilidades existem para a prole inteira. Se você for fazer, o casal, o inicial, ele tem a opção de ter 3 homens, 3 mulheres, tá aqui, tá? 3 homens, 3 mulheres, 1 homem e 2 mulheres, 1 mulher e 2 homens. Essas são as opções. Falou que não importa a ordem, né? Só olha o sexo. Então, tem 4 opções. O primeiro filho dele tem opções assim. Ele pode ter 2 homens, que ele vai ter 2 filhos, ou 2 meninas, ou 1 homem e 1 menina. E o segundo filho também a mesma coisa, e o terceiro filho também a mesma coisa. Então, na verdade, quantas opções, quantas possibilidades tem? Você percebeu que possibilidade é o número total possíveis de realização daquilo, né? Então, aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13. Por favor, confira para mim o cálculo. Vejamos agora, então, a parte B. A parte B está dizendo qual a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres. Então, das filhas ser mulher, todas elas é 1 em 4. Então, eu vou colocar aqui 1 em 4. Mas, e da neta do filho 1? Da neta do filho 1 ser é 1 em 3. Uma opção, caso favorável em 3 total de casos. Do outro filho também vai ser 1 em 3. E do outro filho também vai ser 1 em 3. Probabilidade é um número. E aí vai dar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 4 vezes 3, 12. 12. Ou então, se você quiser, aqui 9 vezes 4, 36 vezes 6, 108. Então, aqui está. Probabilidade é um número associado a um certo evento, a certo acontecimento. Então, tá aí. Não falou se é para colocar em porcentagem, eu vou deixar desse jeito. No mais, volto a dizer, dúvidas, vocês só dizer e eu vou colocando e tentando tirar. Você deixa lá no mural que nós vamos entrando em contato, tá bom?